Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai conversar tudo sobre fios de PDO. Então, em quais regiões do rosto a gente usa, né? Qual que é a função deles e o tempo de duração. Então, vamos lá! Antes de a gente ir pro vídeo, quero lembrar vocês de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de mandar o vídeo para um amigo e de não esquecer de me seguir lá no meu Instagram, que é @mailabiomédica. Lá eu posto conteúdo todos os dias e assim vocês conseguem ficar mais pertinho de mim. Então, primeiro, a gente precisa entender o que é fios de PDO. PDO é abreviação para polidioxanona, que é a substância do qual é feito o fio. Então, essa substância, esse fio, ele é o mesmo utilizado em suturas, Quando faz uma cirurgia, abre lá, por exemplo, a barriga, esse é o fio que os médicos passam para fazer a sutura da região, tá? Então, com isso, a gente consegue entender que o fio, ele é biodegradável e biocompatível com o nosso organismo, tá? Então, muito dificilmente o organismo ele vai dar reação contra o fio e o fio, ele vai sendo absorvido com o passar dos dias. E aí, gente, além disso, os fios de PDO, eles são divididos em alguns tipos, tá? Então, existe o fio de PDO liso, que ele é um fiozinho liso mesmo, como se fosse um fio de cabelo, tá? E esse a gente vai usar apenas para estímulo de colágeno em regiões menores, como, por exemplo, a região dos olhos, quando tem aquele craquelado, um pouquinho de flacidez, como, por exemplo, alguma flacidez aqui na região do rosto, quando sorri assim com a bochecha e dá aquelas rachaduras, a gente pode aplicar os fios de PDO aqui, ou no pescoço, Então, eles têm a função de estimular o colágeno, tá? E aí existe também o fio de PDO espiculado, que recebe o nome de fio de sustentação. Então, esse espiculado, ele tem algumas garrinhas, tá? E aí, essas garrinhas, elas vão fazer a sustentação do rosto. Então, esse fio em específico, ele é utilizado para passar aqui mesmo, no meio da bochecha, para elevar o nosso tecido quando a nossa queixa é a queda do bigode chinês, a queda da linha de marionete, a queda aqui do jaw, que é uma gordurinha, a flacidez excessiva de papada, a gente também consegue levantar, fox eyes, A gente também faz com fios de sustentação, levantar a pontinha do nariz, a gente pode fazer também com fio, apesar de que eu prefiro fazer com ácido hialurônico, Então, quando o fio é espiculado, a gente chama de fio de sustentação e vai ter essa função mesmo de elevar os tecidos. E aí também tem o fio filler, tá? Então, o fio filler, ele é o mesmo que o fio liso, só que o fio liso, ele vem um fiozinho por agulha. E o fio filler, ele nada mais é do que 10 fios lisos juntos. Então, em uma única agulha ou cânula, vem 10 fios de uma só vez, tá? Então, o fio filler, além de também ter a função de estimular colágeno, ele tem uma pequena ação preenchedora. Então, eu vou colocar em regiões como, por exemplo, pessoas que têm um bigodinho chinês que não é tão fundo, mas que já é uma cicatriz ali na pele. Eu posso utilizar o fio filler. Ou, por exemplo, olheiras que são um pouco fundas e tem um craquelado, posso usar o fio filler. Ou olheiras que vêm até aqui na metade da bochecha, Tem uma linha aqui que passa na bochecha. A gente também pode usar o fio filler, tá? Então, esses são os 3 fios que eu mais utilizo. O fio liso, o espiculado e o filler, tá? Cada um vai ter a sua indicação. Qual é, então, a durabilidade dos fios? Bom, primeiro, quero que vocês entendam que os fios, eles são dose dependente. O que isso significa? Quanto mais fios você colocar, melhor o resultado e maior duração do seu procedimento, tá? Isso serve para todos os fios. Então, o fio liso e o fio filler, que são os dois que estimulam o colágeno, Que essa é a principal função, se você colocar uma quantidade razoável ali na média, o tempo de duração desse estímulo de colágeno causado pelos fios vai durar ali em torno de 8 meses a 1 ano, tá? Mas a gente continua envelhecendo, então todo ano é legal a gente fazer a manutenção desses procedimentos. Então, muito provavelmente, num primeiro momento, você vai colocar mais fios, mas depois, na hora da manutenção, você coloca menos fios para ir mantendo o resultado. E é legal também você associar outros procedimentos. Então, mesmo fazendo fios, muitas vezes você vai precisar continuar fazendo toxina botulínica, skin buster para hidratar a pele, preenchimento, bioestimulador e fazendo esses procedimentos coadjuvantes.
tá? Agora, os fios de tração, né, os fios que fazem a sustentação do rosto, esses também são dose dependentes. Então, quanto mais fios eu colocar para sustentar o meu rosto, melhor vai ser o meu resultado e mais tempo vai durar esse lifting aqui do meu rosto, tá? Então, no mínimo, gente, para você ter um resultado visível do fio de sustentação, você precisa passar 4 fios de cada lado, tá? Então, isso eu digo no mínimo. Então, se você puder sempre fazer mais do que isso, claro que vai depender do rosto de cada pessoa, né? Se é uma pessoa mais jovem, tipo ali com seus 30, 32, que tá começando a ter algumas quedas faciais, se colocar 4 cada lado é o suficiente, vai ter um bom tempo ali de sustentação, né? Agora, pacientes de mais idade, que são pacientes que geralmente querem fazer o fio de sustentação, precisam muitas vezes colocar mais do que 4 fios por lado, tá? E aí o fio de sustentação, quando ele atinge 3 meses, o resultado final dele vai ser com 30 dias, tá? Então quando a gente coloca o fio, a pele fica mais repuxada, fica um pouco de acúmulo de pele aqui em cima, porque a gente puxou ela pra cima, né? E mais essa pele ela vai se assentando e em 2 semanas já melhora, tá? Essa prega cutânea que fica aqui e em 30 dias a gente consegue ver o resultado final do fio de sustentação. Então, no imediato, a paciente sai com o rosto bem repuxado, mas não vai ficar daquela forma, porque a pele vai se assentar. Então, é com 30 dias que a gente vai ver o resultado final, tá? E aí, com 3 meses, a gente vê uma melhora na qualidade da pele, porque ele vai estimulando o colágeno e deixando a pele mais firme. Então, com 3 meses, a gente consegue ver bem esse colágeno atuando. Então, mesmo o fio de sustentação, ele também estimula o colágeno, além de subir, de tracionar o rosto, né? E o tempo de duração desse fio de sustentação vai depender da quantidade de fio que você coloca e também vai depender dos procedimentos coadjuvantes que você faz, tá? Então, quando vem uma paciente, né, com a queixa de queda facial, o bigodinho chinês tá derretido, a linha de marionete tá derretida, tá aparecendo a gordurinha do jaw, né, que são as principais queixas, eu acho interessante, primeiro, a gente sustentar o rosto com ácido hialurônico, então fazer pontos de sustentação aqui no malar, na têmpora, às vezes precisa, né, tampar esse buraquinho aqui do pré-jaws, pra daí a gente ter a sustentação do rosto. Fazer uma sessão de bioestimulador de colágeno, porque às vezes a pele é muito fina, né? O fio vai acabar não aguentando muito tempo, então precisa ter esse preparo de pele pra daí passar o fio, tá? O fio também ele é muito bom para pacientes que têm o rosto já muito cheinho, né? E que a gente não pode colocar uma quantidade muito grande de preenchimento e tem que cuidar também com o bioestimulador para não deixar o rosto ainda mais cheio. Então o fio é legal para esses pacientes que têm o rosto mais pesado, mas aí vai precisar colocar uma boa quantidade de fios para sustentar o rosto, tá? E outra dúvida que eu escuto muito sobre os fios é a comparação deles com o bioestimulador de colágeno, né? Porque se o fio estimula colágeno e a gente tem também os bioestimuladores, o que é melhor, né? Geralmente os pacientes me perguntam, o que é mais eficaz? Bom, um não vai anular o outro, porque o fio, gente, ele vai estimular o colágeno na região onde ele foi colocado apenas, tá? Então, se eu passar o fio aqui, ele vai estimular colágeno só aqui e um pouquinho ao redor dele, né? Já os bioestimuladores líquidos, eles vão estimular colágeno em toda a região, porque eu vou espalhar ele, tá? Porém, o colágeno estimulado pelo fio, ele é melhor sim do que do bioestimulador líquido. Então, se a gente conseguir associar os dois, melhor ainda. Então, faz um bioestimulador, né, líquido no rosto, no pescoço e depois coloca alguns fios de PDO, alguns fios lisos, espalhado pelo rosto, colocado aqui no pescoço, que a gente vai ter 2 tipos de estímulo de colágeno diferentes, tá? Então, sempre que puder associar os dois, eu acho muito interessante, né? E tem regiões que a gente não pode nem utilizar o bioestimulador líquido, como é o caso aqui da olheira, né, do bigodinho chinês. A gente precisa, nessas regiões, utilizar realmente o fio apenas. Com relação aos efeitos adversos que podem ocorrer com os fios, né, nós temos a retração da pele, né, então às vezes passa o fio e a pele acaba acumulando ou fica um pouquinho retraído o tecido, e a gente espera até no retorno, depois de 30 dias, se permanecer a gente tenta descolar, ou senão a gente remove o fio. Pode acontecer do fio ficar superficial, né, então o fio superficial significa que ele não foi colocado na camada correta, tá, porque a camada de inserção do fio, ela é uma camada mais profunda mesmo, não é a mesma camada do bioestimulador, não é a mesma camada do preenchimento, ele é colocado numa camada mais profunda, ele não pode ficar visível. Se ele ficar visível, a gente precisa remover também esse fio,
tá? E também pode acontecer de ficar a perninha do fio para fora. Então, se acontecer isso, a gente também precisa puxar essa perninha e tirar o fio, tá? Então, esses são alguns efeitos adversos, mas todos a gente consegue reverter bem tranquilamente. Quais os cuidados pós-procedimento de fios, né? Quando a gente diz fio de sustentação, fica mais doloridinho, é um pouquinho mais chato, então tem que cuidar uns 10 dias para não dormir de lado, cuidar quando for cumprimentar alguém para não ficar batendo, porque fica dolorido, e também pra gente não perder a garrinha do fio, tá? O fio de PDO, se ele for feito nessa região, também evitar amassar essa região na primeira semana, pelo menos. Tá? Mas o fio liso, por exemplo, na região da olheira, aqui no buço, já é um pouquinho mais tranquilo os cuidados pós-procedimento, tá? Também precisa evitar atividade física por 5 dias, precisa evitar o sol também por 1 semana, tá? Não pode ficar apertando e massageando a região, precisa ficar 24 horas sem maquiagem, precisa ficar também uns 3 dias com curativinhos, tá? Na região onde foi inserido o fio, mas se você tiver todos esses cuidados, o seu resultado vai ser excelente. Então, gente, é isso. Acredito que eu falei tudo sobre os fios. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que eu sempre fico de olho, eu respondo a todos vocês, tá? E se você já colocou fio ou tem vontade, me conta aqui também que eu quero saber. E obrigado por assistirem o vídeo até aqui e até a próxima semana. Um beijo e tchau!